Corinthians é derrotado pelo Argentinos Júnior fora de casa por 1-0 na terceira rodada da Sul-Americana. Chega ao seu quarto jogo sem vitória, chega ao seu quarto jogo sem fazer gol. Vamos falar sobre tudo isso, sobre os melhores em campo, piores em campo. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, Corinthians perde para o Argentinos Júnior fora de casa, mais uma vez jogando mal. Corinthians que sofreu o gol logo aos 2 minutos do primeiro tempo, assim, um vacilo total. O Fagner acho que tem mais azar no lance do que erro. O Félix cochila e o Cássio falha, mais uma vez. Mais uma vez Cássio falhando no gol que o Corinthians toma, né? Tá difícil a gente se acostumar com esse tipo de coisa. Mas mais uma atuação ruim, mais uma atuação pobre, defensivamente insegura. Defensivamente insegura. Parece que toda a bola que o Argentino Júnior tinha no ataque, os caras tinham muito perigo, porque a gente estava muito bagunçado, muito inseguro dentro do jogo e com bola pouca criatividade. Muita bola longa, muita jogada simples, muita jogada manjada, muita jogada fácil de marcar. Corinthians que teve o que de oportunidade, uma cabeçada do Pedro Henrique no primeiro tempo e uma cabeçada do Kaká no final do segundo tempo, que poderia até sair com empate, que seria injusto pelo jogo, mas seria um ponto importante para a sequência do campeonato. Mas jogou mal e mereceu perder para o Argentino Júnior, que poupou muito de seus jogadores. Esse jogo não era prioridade para os caras, e mesmo assim eles venceram com méritos e poderia ter sido mais. Assim, o Cássio tá me cansando de falar sobre ele, porque tomou mais um gol defensável, a bola do lado do pé dele, ele simplesmente cai para trás. Assim, é até esquisito o movimento que ele faz, ele nem é rolado. Primeiro que o goleiro não tem que adivinhar a batida, né? Que eu achei que ele tentou adivinhar a batida cruzada. E segundo que ele cai para trás, ele tem que ficar parado e reagir ao chute. Mas mais uma falha do Cássio. Sobre atuações, não dá para salvar muita gente, não. Não dá para salvar muita gente. Primeiro, o Fagner, para mim, foi o pior em campo. Pior em campo. Assim, perdeu todas as divididas. Tomou um amarelo de criança. Parece que quanto mais velho ele fica, mais infantil ele fica. Muito mal na partida, assim, era um buraco na defesa do Corinthians, né? Não só ele, mas principalmente ele. O Félix Torres fez mais um jogo ruim. Muito abaixo o Félix Torres. O Raul Gustavo jogou na zaga, que o Gustavo Henrique estava fora por conta de dengue e jogou mal também. É um zagueiro que não tem nível para jogar no Corinthians. Não tem nível para jogar no Corinthians. O Hugo foi mal, mas eu acho que assim, dentre os ruins da zaga, se bobear, ele foi o menos pior nessa partida. Raniel e Garro foram abaixo, mas acho que fizeram o que podiam. Jogaram mal, mas num time como esse é difícil cobrar desses dois jogadores que chegaram nessa temporada e estão entendendo o tamanho do BO que tá o Corinthians atualmente. Mas o Vera foi muito bem no meio campo. No ataque o Romero foi mal, sumido. O Yuri foi mal, sumido também. O Pedro Henrique começou como titular. Para mim, eu não gostei. Não por ele, mas por ter o Wesley no banco. O Wesley não pode ser banco desse time do Corinthians hoje em hipótese nenhuma. Assim, sobre os melhores em campo, é difícil falar melhores num jogo como esse, mas dá para salvar, né? Tem que ser justo também. O Vera para mim foi o melhor em campo, principalmente no primeiro tempo. Ele foi o único que jogou no primeiro tempo muito bem, assim, distribuindo o jogo, tentando correr o meio-campo inteiro, fazendo com que ele fosse o meio-campo do Corinthians, né? Já que o Garro estava mal e o Ranieri também estava sumido. Então, para mim, o Vera foi o melhor. O segundo melhor foi o Pedro Henrique. Assim, correu, lutou, brigou, teve chance, chutou no gol, cabeceou, fez o que deu o Pedro Henrique. A gente não perdeu, não foi por conta dele hoje. Acho que até, inclusive, deve ser titular no próximo jogo contra o Fluminense, no lugar do Romero, inclusive. Meu ataque seria o Wesley, Pedro Henrique e Yuri Alberto. E o terceiro melhor foi o Wesley, né? Que no segundo tempo foi o desafogo do Corinthians, ainda com jogador a menos. Conseguiu ele criar 2, 3 jogadas boas, mas que na situação que o Corinthians estava muito difícil. Mas o moleque mostrou que tem que ser titular. Ele é o único que tem essa capacidade individual e o talento também individual de partir e driblar 2, 3. Criar espaço onde não tem, né? E fez isso hoje. E os 3 piores em campo, assim, tem muitos candidatos, né? O que não falta é candidatos. Para mim, o Fagner foi o disparado pior. Disparado pior, tudo que fez errou. E é um cara que tá irritando a gente de ver jogar. Pra mim, ele é um ídolo do Corinthians, tá? Bem menor do que o Cássio, por exemplo, mas é um ídolo do Corinthians. Só que tá irritante de ver ele jogar, cara. Irritante. Ele com bola tá mal, ele sem bola tá mal, ele não marca ninguém. Quando ele vai marcar, ele vai de forma violenta e de forma infantil, toma amarelo todo jogo. Acho que o repórter da transmissão deu a informação que são 8 amarelos nos últimos 16, 17 jogos. Não dá pra você ter um lateral assim que toma amarelo jogo sim, jogo também, né? Não dá pra você confiar num cara desse. Ainda mais um cara experiente. Ah, não, é moleque, tem 20 anos de idade, tá tomando amarelo porque é afobado. Não. Tá com 30 e poucos anos na costa. Tem que tomar vergonha da cara. Então, pra mim, o Fagner foi o pior. O segundo pior foi o Raul Gustavo. Também pelo cartão vermelho, né? Foi de uma infantilidade absurda.
absurda. Achei até que o Bandeirinha não tinha que estar naquela situação, mas ele não pode dar aquela brecha, ele não pode encostar no árbitro daquela maneira. Uma coisa é ele trombar com um argentino, trombar com outro jogador daquele jeito. Agora o árbitro, o Bandeirinha, quarto árbitro, você não pode ter aquele tipo de atitude. E ele levantou demais o braço, ele não pensou. E o Raul Gustavo é assim, a gente sabe que ele é assim, descontrolado psicologicamente, descontrolado. No primeiro tempo, o Argentinos Júnior teve uma jogada de ali na lateral esquerda que o cara saiu com a bola e continuou jogando, ele foi e deu uma trombada no cara. O cara ficou 3 minutos parado, ele ficou discutindo com o árbitro, deu mais chance para os caras fazerem cera no jogo. Então assim, descompensado psicologicamente, né? Não é um cara que pode estar no Corinthians e não sei porque ainda tá, né? Não sei porque ainda tá. E o terceiro pior foi o Cássio, pelo gol. Não pode tomar o gol que ele tomou, né? Não pode tomar o gol que ele tomou. Como eu disse, achei que ele tentou adivinhar o chute do cara. Não pode adivinhar. Ali, naquela situação, a culpa não era dele que saiu cara a cara. Só que a partir do momento que ele toma um gol daquele, a culpa vira dele. Ele não pode tomar essa bola no contrapé, que ele não devia nem ter pulado, e a bola rasteira do lado dele. Assim, não dá. É indefensável. Nesse gol é indefensável. E a gente, como eu disse, né? A gente segue se acostumando com o Cássio falhando em gols, assim, que é uma coisa absurda. Foi a terceira rodada da Sul-Americana, o Corinthians é ultrapassado pelo Argentinos Júnior na tabela, né? Vai para segundo colocado, dependendo do resultado entre Racing e Nacional. Se o Racing vencer o jogo, passa o Corinthians vira terceiro do grupo. Vai ter ainda mais 3 rodadas para se recuperar do prejuízo, mas se continuar jogando esse futebol aí, vai ser eliminado na primeira fase. Não é nem que vai ficar em segundo, vai pro playoff, não. Não vai nem passar. Do jeito que tá, não vai nem passar. É o quarto jogo sem vitória, é o quarto jogo sem marcar um gol. É o quarto jogo sem produzir, sem dar susto no adversário. O Corinthians parece que é um time que vive de sorte, né? Ah, se a gente achar uma bola, a gente talvez faça. Contra o Juventude achou uma bola e o Roberto não fez. Contra o Argentino Júnior achou um cruzamento no Mateuzinho que o Kaká poderia ter cabeceado melhor, mas não fez também. E a gente segue empilhando resultados ruins e principalmente atuações ruins, né? O Antônio Oliveira para mim balança no cargo sim, porque já teve tempo suficiente para colocar suas ideias para os jogadores entenderem, teve tempo para treinar, né? Principalmente na pausa Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão, né? Teve 20, 25 dias para treinar e não apresentou nada até agora. Nada de bom, nada de que a gente olhe e fale, cara, tá acontecendo alguma coisa boa aqui. O Corinthians agora recebe o Fluminense no domingo, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena. É vencer ou vencer. Tem que fazer um gol para pelo menos tirar essa nhaca do tá a equipe, né? Que tá o time. Mas tem que vencer de qualquer maneira. De 1-0, meio a 0, 0,2-0. Tem que vencer essa partida, até porque a situação também vai se complicando no Brasileirão, a gente já tá na zona de rebaixamento, um ponto em 3 jogos, assim, do jeito que tá não dá, precisa mudar. Achei a postura dos jogadores melhor depois que o Raul Gustavo foi expulso, o que não dá pra entender. Você vai acordar depois que tá 1-0 com um jogador a menos? Pra quê? Precisa melhorar antes, né? Precisa acordar desde o começo do jogo, que começou a desligar, tomou o gol e depois não conseguiu recuperar mais. Isso aí é culpa de todo mundo, né? Jogador, técnico, diretoria também que tem dedo nisso. Mas quero saber de você, o que você achou dessa derrota e principalmente dessa fase do Corinthians que tá uma nhaca, né? Não faz nem gol nos jogos que perde. Como eu disse, acumulando resultados ruins e atuações ruins. Deixa aí nos comentários e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau.